A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 21, que diz: Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nesse capítulo 12, falamos anteriormente sobre o sacrifício vivo, e agora nós vamos falar sobre o amor em ação. Paulo escreve essa carta no versículo 9. Ele diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. Paulo ele vai estar falando, sobre a importância do amor sincero, e de que todo aquele que serve ao Senhor, ele deve se apegar àquilo que é bom. Observamos que o amor sincero ele exige concentração e esforço. Significa ajudar os outros e viemos tornar pessoas melhores. Isso exige o que? Nosso tempo, dinheiro, envolvimento pessoal. Nenhum indivíduo tem a capacidade de expressar o amor a uma comunidade inteira, mas o corpo de Cristo pode fazê-lo, na sua cidade. Procure as pessoas que precisam ser amadas e peça a Deus para mostrar as maneiras pelas quais você e seus companheiros de fé podem demonstrar o amor de Cristo à comunidade. Então, a Igreja de Cristo, ela tem, essa responsabilidade, esse chamado de estar demonstrando o amor sincero. E o amor sincero não é somente em palavras, mas é também, como ele diz no versículo de número 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Podemos honrar nossos semelhantes de duas maneiras. Uma inclui outras motivações. Honramos nossos chefes para que nos recompense, nossos empregados para que trabalhem com mais afinco, os ricos para que contribuam para a nossa causa, os poderosos para que usem seu poder em nosso benefício e não contra nós. A maneira de honrar a Deus envolve o amor. Como cristão, honramos as pessoas porque foram criadas à imagem de Deus, porque são nossos irmãos em Cristo e porque têm uma contribuição única a fazer para a igreja. Será que a maneira de Deus honrar os outros parece ser muito difícil para a sua natureza competitiva? Por que não tentamos sobrepujar os outros na maneira de demonstrar respeito pelos semelhantes? Coloca os outros em primeiro lugar. Nós vamos ver que a cada dia devemos honrar aos outros. Muitos têm buscado ser honrados, querem honra, mas a orientação nessa passagem é que devemos preferir dar honra aos outros mais do que a nós mesmos. Paulo escreve no 11 dizendo: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, o exemplo aqui, as recomendações de Paulo é que cada um de nós devemos ser zelosos, e fervorosos no espírito, e servindo ao Senhor. Isso é uma característica daquele que serve ao Senhor com dignidade, é uma característica
daquele que ama a palavra do Senhor, é uma característica daquele que se sente amado, né, por Deus, e daquele que ama, né, ao seu próximo, que ama a sua igreja, que ama a sua família, que ama os seus amigos. No versículo 12, a palavra diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paulo ele vai dizer que nós devemos se alegrar, né? Se alegrar na esperança de que realmente Jesus Cristo, né, ele é realmente o único e é suficiente para nossas vidas, né? No meio das tribulações, perseverar, né? Não desanimar e sempre orando e buscando ao Senhor. Paulo orienta no 13: compartilhem o que você tem com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros, né? Característica, né, do servo do Senhor. A hospitalidade cristã, ela é diferente de uma reunião social, né? Nós vamos observar que a hospitalidade, né, ela pode ser encontrada até em uma casa desarrumada, né, em uma mesa de jantar, onde o prato principal seja sopa enlatada, por exemplo. Enquanto o anfitrião e o hóspede trabalham juntos no serviço da casa. Não hesite em oferecer hospitalidade por sentir-se muito cansado, ocupado ou insuficientemente abonado para receber alguém. Então, a hospitalidade, né, ela pode ser encontrada na casa mais humilde, né? Nós devemos estar a cada dia, né, como ele diz aqui no versículo 13, compartilhando o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiro, né? Paulo lhe orienta isso e é o que nós devemos como cristão, né? Saber receber, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a mesa, do rico, do pobre, daquele que tem muito ou tem pouco. Acho que devemos estar a cada dia sendo servos do Senhor, hospedando, recebendo, né, compartilhando ali com os santos, né, procurando a cada dia. Isso vai agradar ao Senhor. Versículo 14 ele diz: abençoe aquele que os persegue, abençoe, mas não os amaldiçoe, né? Talvez o que a vida hoje, o que a natureza carnal ela vai pedir é que para aqueles que estão nos perseguindo, que nós venhamos amaldiçoar eles, né? Nós observamos hoje que muitas das vezes tantas coisas acontecendo, justiça, né, julgamentos, que as pessoas são condenadas, que nós observamos que, né, aquilo dali realmente é pura maldade do ser humano, né? Ninguém não usa de misericórdia com ninguém. E Paulo está dizendo: abençoe o que os perseguem, né? Abençoe e não os amaldiçoe. No versículo 15 ele diz: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tem muitas pessoas chorando nesse momento. Nós devemos chorar com eles. Muitas pessoas se alegrando. Devemos se alegrar em tudo que realmente é agradável e justo, né? Devemos participar. No versículo 16 ele diz: tenha a mesma atitude uns para com os outros. Não seja arrogante, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes, né? Tem pessoas que chegam a um alto padrão hoje de vida e não querem mais, né, sentar com as pessoas humildes, né? Acaba sendo arrogante, né? Já não está mais disposto a estar. Quantas pessoas hoje prosperaram e abandonaram as suas igrejas e foram para outras comunidades, né? Talvez tendo até condição de ajudar mais, de cooperar mais, né? A primeira coisa que a pessoa fez foi sair. Então ele diz: tenha a mesma atitude uns para com os outros, não seja arrogante,
estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Jesus Cristo, ele se portou como servo humilde. Ele diz ainda, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Muitos estão achando, os seus próprios olhos estão sendo direcionados pela sua própria vontade carnal e não tem mais essa humildade, já não querem mais estar junto das pessoas humildes. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. A maldade está aí instaurada, no mundo. Às vezes, quando a gente vê um julgamento de uma pessoa sendo julgada, a gente vê ali que em alguns pontos aquela pessoa está sendo até injustiçada. A nossa vontade é querer pagar o mal com o mal. Essa pessoa também vai presa, deve morrer. Muitas coisas vêm. E a gente não deve pagar o mal com o mal, mas procurar agir corretamente diante dos homens. Por quê? Porque isso vai constrangir as pessoas. Se uma pessoa age com maldade e a gente age de forma diferente com aquela pessoa vai ficar constrangida. Aquela pessoa vai ver o quanto realmente nós somos diferentes, o quanto nós, como cristãos, temos um amor não fingido, mas o amor de Cristo Jesus. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Se for possível, vamos viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, a minha vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Talvez hoje, um dia em que muitos vão comentar sobre um episódio que está acontecendo na sociedade, de julgamento, onde pessoas estão julgando, juízes julgaram a causa de 7 homens, que faziam parte aí tanto da vida militar quanto da parte política. Nós vamos ver que essa palavra é para o dia de hoje, porque muitas das vezes nós queremos condenar, apontar, falar, mas o Senhor diz, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se o inimigo ele pedir, tiver com fome, dá-lhe de comer, tiver com sede, dá-lhe de beber. Isso é uma demonstração de amor. Que você não venha nesse dia, não venha, então deixem vencer. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, o amor deve ser sincero. Que nós possamos colocar o amor em ação no dia de hoje, para que assim o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.